Priscila, como é que foi a primeira vez que você pousou, botou os pés em Burkina Faso? Como é que foi essa sensação? O que que você presenciou? E o que que também, já a segunda pergunta, mudou ao longo desses anos em termos de experiência com essa chegada, com esse contato em Burkina Faso? Eu falo que antes de pousar, eu já tive a primeira reação foi ao olhar assim de cima do avião e ver assim a cor, né? Aquele tudo vermelho, aquele barro, porque a gente está sempre acostumado a ver ou o azul do oceano, que é ali Burkina Faso não é no interior, ou então quando a gente vê muitas casas e ali não, o aeroporto fica meio que no meio ali do nada. E então, só quando está chegando bem perto do aeroporto é que a gente vê, começa a ver algumas casas. Então, ali eu já comecei a sentir a diferença, né? E chegar assim, claro que o calor, lá o clima é muito seco, né? A umidade do ar é muito baixa a umidade do ar. Então, isso já foi uma diferença grande que eu senti, mas realmente a realidade, né, ao redor foi um choque assim muito grande no início. E embora eu falo que a gente nunca se acostuma, né, mas a alegria daquele povo, eu falo que eu sou burkinabê já, né? Burkinabê são os nascidos em Burkina Faso, chama de burkinabê. Eu digo que eu já sou burkinabê, né? Então, mas mesmo a cada dia que a gente chega lá, não tem como não sentir essa diferença, assim, as cores da África, e a alegria, mesmo em meio a tantas dificuldades, né? E também a fé, né? A fé daquele povo quando eles se convertem, né? E a fé deles nos cultos é algo assim, é incrível o amor que eles têm ao Senhor, é incrível. Nós estamos aqui com a Priscila Tardim falando sobre a sua missão em Burkina Faso. A Priscila, ela participa do projeto Missão Abrace, que apoia a missão em Burkina Faso. Vamos lá, Burkina Faso, eu vou mostrar para você aqui no mapa da África, onde fica Burkina Faso, é este país aqui, ó, pequenininho, embaixo do Níger, de Mali, não é isso? Isso. Esse paizinho aqui, bem pequenininho, que é Burkina Faso. Priscila, conte pra gente como é que é a questão do idioma, como é que é a questão da religião em Burkina Faso. Então, lá na capital, eles falam o francês, né? E tem alguns dialetos também que eles falam na capital. O trabalho que a gente apoia lá em Burkina Faso, na sua grande maioria, é feito mais na região do interior, ao leste, né? E ao norte. Então, aí lá eles falam mais dialetos, né? Burkina Faso tem mais de 30 dialetos, né, africanos. Então, normalmente, para a gente se comunicar com eles, eu só consigo um pouco com o francês. O meu francês ainda é um pouco intermediário, né, do básico ao intermediário, ou então com os missionários brasileiros que estão lá, que nos ajudam, né, um pouco nisso. E a religião lá, a maioria eles são muçulmanos e são animistas, né, que são os feiticeiros, né? Essa é a religião que predomina lá em Burkina Faso. E como é que o povo de Burkina Faso vê o evangelho? Como é que eles recebem? Como é que ele vê a presença de alguém evangelizando eles? Então, quando a gente chega lá nos villages, né? Normalmente a gente faz isso no interior. Então, quando a gente chega lá nos villages, a gente é sempre muito bem recebido. E a missão, ela sempre chega, né? O projeto lá da Missão Desafio, né? Que é a missão que a gente apoia. Eles sempre chegam no village, sempre trazendo alguma mudança, né? Eles trabalham com o evangelho integral, né? Então, a missão chega e traz mudanças como na construção de escola, na merenda da escola, com o projeto Dá-lhe Voz de Comer, também com
a construção também, às vezes, da igreja, se for necessário, com a perfuração de poços. Então, eles olham para o Evangelho com essa esperança. Na última experiência, eu sempre conto isso nas igrejas que eu vou mobilizar, que é uma experiência muito marcante que a gente teve, porque a gente, às vezes, está tão acostumado que a gente não faz essa pergunta. E aí teve um voluntário que estava indo pela primeira vez, e ele falou assim, porque todos os vilages que a igreja atua, o terreno onde foi construída a igreja foi doado pelo chefe do vilage, que ou é muçulmano ou é feiticeiro. E um voluntário que estava indo pela primeira vez, ele perguntou, mas, nossa, por que o chefe muçulmano, o chefe feiticeiro, por que ele aceita doar o terreno para a igreja? E aí, então, o líder da missão perguntou, né? Vamos perguntar para ele por que ele aceita. E aí ele falou que onde a igreja chega, até as árvores são mais verdes, né? Então, é isso, é o evangelho que transforma. Então, quando eles conhecem esse evangelho que transforma e quando eles veem quando eles veem o amor visível do Deus que é invisível, então aí eles aceitam esse evangelho e eles querem esse Deus. Então, a gente é sempre muito bem recebido lá, né? É sempre uma bênção e a gente sempre aprende muito com eles. Nossa, que frase forte, né? Onde o evangelho chega, a igreja chega, as árvores são até mais verdes. Nossa, isso é muito bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você reconhece algum outro trabalho de alguma outra denominação evangélica no local, no país? Você consegue ver outras igrejas ou só o projeto que você tem abraçado? Não, tem sim, tem outras igrejas, tem vários missionários brasileiros lá. A gente mesmo quando foi, a gente conheceu orfanatos de outras missões, a gente visitou igrejas de outras denominações. Tem sim, graças a Deus, tem bastante missionários brasileiros lá em Burkina Faso. Que legal. E como é que são os cultos lá? Imagina, eu conheço alguns países da África, faço missão também na África, e os países que eu conheço, os cultos são super avivados, com muita música, muita Sim. dança, uma festa. Quando chega um estrangeiro, então é uma festa, né? Como é que funciona isso lá em Burkina Faso? Então, é exatamente essa animação toda mesmo, os cultos. E aí, normalmente, o chão da igreja é aquela terra batida, e aí eles começam a dançar, e aí sobe aquela poeira. Às vezes chega no meio assim do culto, a gente só vê nuvem, né, de poeira. E são cultos que às vezes duram 3 a 4 horas, né? E a gente aprende muito com o testemunho deles, porque a gente às vezes, por exemplo, está no dia anterior do culto, a gente está visitando vilagens ao redor e a gente vê pessoas andando no caminho no dia anterior. E aí o missionário fala, ó, esses são irmãos que estão andando desde hoje para chegar no culto de amanhã, né? Então eles andam quilômetros a pé para ir até a igreja. E aí no culto eles estão super animados, são 4 horas de culto, às vezes não tem banco para sentar, o banco são pedaços de concreto, ou às vezes é só um tapete no chão, e eles estão sempre dançando e cantando, aí botam a gente para dançar junto, né? A gente arrisca, né? Mas a gente não chega aos pés deles, né? Na dança. E é sempre assim, muito louvor, muita animação, e a alegria deles, né? Realmente, assim, a gente fica impactado nos cultos lá. É uma benção. Que legal.